Questão sobre processo de habilitação. A idade mínima exigida ao condutor de escolares é... Olha, esses condutores de veículos de transporte especializado, que vai entrar aí movimentação de produtos perigosos, cargas indivisíveis, também o transporte escolar, também o transporte coletivo de passageiros, que é motorista de ônibus, também o transporte de emergência, que é o motorista de ambulância, do Cobom, da polícia. Esses condutores precisam ter curso específico para o que eles estão conduzindo, é um curso de 50 horas aulas, idade mínima de 21 anos e a depender do que eles estiverem conduzindo, a respectiva categoria de habilitação. Então é muito importante você saber essas coisas. Então todos eles aqui vão precisar de ter pelo menos 21 anos de idade. Pelo menos, tá? Se tiver 21 já vale, acima disso melhor ainda. Resposta A para você. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que transitar efetuando transporte remunerado sem autorização para esse fim terá como punição transporte remunerado. Vamos trazer aqui para transporte individual e não o coletivo. Coletivo é quando é ônibus mesmo, micro-veículos maiores. Individual é quando entra aí na faixa de mototáxi ou automóveis. Tá? Até 7 lugares, fora o condutor, entra aí como transporte individual. Que autorização é essa que esse condutor precisa? Ele precisa de duas coisas. Ele precisa do EAR na CNH, exerce atividade remunerada lá no campo de observações da habilitação dele. E ele precisa ou ser um taxista credenciado, um táxi, né, credenciado, ou estar vinculado ao transporte aplicativo. Tanto uma coisa quanto a outra, o agente fiscalizador vai observar as duas aqui. Ó. É táxi? Não. Então tem que estar no transporte por aplicativo. Cadê o aplicativo que você está vinculado? Me mostre a corrida aí aberta. E tem que estar aberta, tá? Mesmo que você seja credenciado para o transporte aplicativo. Se você estiver fazendo aquela corrida clandestina, não abriu no aplicativo, é infração de trânsito, dá problema, tá? Então, beleza. Vai dar multa? Vai. Se não tiver qualquer uma dessas duas coisas, vai. Multa vai. Só que todas as alternativas têm multa. Será que dá multa em mais alguma coisa? Sim, dá multa em mais alguma coisa. Seria multa e retenção do veículo? Multa e remoção do veículo? Ou multa e recolhimento da CNH? O recolhimento da CNH não dá. Hoje em dia, para dar recolhimento de CNH, casos extremos, tá? Então, já vou eliminar essa. E já falei que vai dar multa e mais alguma coisa. Então, eliminei aqui, tem só multa. E agora eu fiquei. Multa e remoção, multa e retenção. No Código de Trânsito Brasileiro, artigo 231, inciso 8, diz que é multa e remoção. Tem macete, professor? Não tem. É decorar mesmo, tá? Então, a multa sempre vai ser aplicada e, nesse caso, é multa e remoção, quando houver aqui o transporte remunerado sem autorização. E essa autorização, tanto ela vem na CNH, ela tem que vir na CNH, no campo de observações, como também relacionada ao veículo. Táxi ou, então, vinculado a algum aplicativo. Questão sobre processo de habilitação. O candidato para se habilitar na categoria A realizará exame prático de direção em veículos. Categoria A é para moto ou motoneta. Você não sabe a diferença? No nosso curso eu mostro direitinho, não perde não. E moto e motoneta tem duas rodas, né? E aqui nós estamos falando de veículo de 3 rodas. E aí vem a dúvida do aluno, será que eu posso fazer exame no veículo de 3 rodas? Aí ele pensa assim, com a categoria A, eu posso dirigir um veículo de 3 rodas? Pode. Pode dirigir veículo de 2 ou 3 rodas com a categoria A. Mas para exame, tem que ser num veículo de 2 rodas. Guarde isso, que é para você não confundir isso na hora da prova, hein? Vou repetir. A categoria A te permite conduzir um veículo de 2 ou 3 rodas, ou seja, triciclo pode com a categoria A. Mas para exame, o de 3 rodas não serve. Perceba que aqui, ó, o Detran está querendo saber no dia do exame, ó, realizará exame, viu aqui? 3 rodas não serve, já eliminei. Aqui também fala 3 rodas, ó, já eliminei. Fiquei então com B ou D. De 2 rodas, ok. De 2 rodas, ok. Com cilindrada de 100 centímetros cúbicos.
ou com cilindrada acima de 120. E aí é saber mesmo, né? Não tem macete não. Para fazer exame na categoria A tem que ser um veículo de 2 rodas que tenha mais de 120 cilindradas. Essa aqui é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre mecânica. Para aumentar a vida útil da embreagem, você deve fazer o quê? Bom, embreagem é um negócio que gasta. Periodicamente a gente precisa trocar o kit de embreagem, disco, platô e coisa e tal. Tem gente que quer trocar até o rolamento, né? Há mecânicos que dizem que não precisa, outros dizem que precisa, mas enfim. Para eu aumentar a vida, o tempo de duração do meu sistema de embreagem, o que eu devo fazer? Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem durante todo o tempo. Isso aqui é a pior coisa que você pode fazer. Tem gente que tem o hábito, ele está dirigindo, mesmo não estando mudando marcha, nem usando a embreagem, ele fica com o pezinho ele encostado no pedal. Ele só encosta o pé no pedal. Mas aquilo ali já é suficiente para acionar o sistema e aquilo vai desgastando e detona com a sua embreagem rapidamente. Não pode. Tanto na questão mecânica, porque vai desgastar o sistema de embreagem prematuramente, quanto na questão de segurança, porque numa frenagem de emergência, você está com o pé ali no pedal, você não tem apoio para o corpo. Você vai fazer uma curva, o seu pé tem que estar bem apoiado no assoalho do veículo. Por isso que pode observar, todo carro tem até aquele apoiadorzinho do pé lá no canto esquerdo, assim, ó. Depois do pedal da embreagem tem um apoiador ali, é ali que seu pé tem que ficar. Para te dar firmeza, vai fazer uma curva, você não precisa ficar sendo jogado para um lado e para o outro, igual os passageiros, né? O motorista não pode, tem que ficar firme. Então isso aqui de forma alguma, se você ficar com o pé apoiado no pedal de embreagem, está morto, você vai matar, acabar com sua embreagem, não pode. Quando não estiver utilizando a embreagem, recolher totalmente o pé do pedal, ou seja, tira o pezinho do pedal. Ah, essa sim, essa aqui é ok, essa aqui é linda, certinho. Não está usando a embreagem, tira o pé dali e bota lá no apoiador do pé, lá no canto esquerdo. Nas frenagens, utilizar primeiro a embreagem e em seguida o freio. Tem muita gente que marca essa como resposta, porque ele pensa assim, se eu vou frear e não pisar na embreagem, quando o carro parar ele vai morrer. Só que não é correto pisar na embreagem primeiro. Primeiro tem que acionar o freio, depois a embreagem. Aqui está falando primeiro a embreagem, aí não dá, né? Professor, mas o carro vai morrer? Não morre. Tem o tempo certinho de você fazer. Se aciona o pedal de freio, o carro não para imediatamente, ele ainda anda alguns metros. Então, nesses metros, aí você pode pisar na embreagem, mas pisa primeiro no freio, depois na embreagem. Se você pisar primeiro na embreagem, na hora do exame de direção, você perde ponto, tá? Tem isso lá nas faltas que o examinador pode marcar lá para te reprovar. Se ele pediu você para parar e ele perceber que você levou o pé primeiro na embreagem e depois no freio, ele já vai tirar ponto seu lá. Então fica ligado, isso aqui não. Tentar mudar as marchas sem pisar na embreagem. Eita, vai querer inventar moda, né? Não, não pode não. Letra D está fora, a resposta é B de bola mesmo. Questão sobre primeiros socorros. Não se deve fazer em caso de vítima com febre. Febre é o quê? Temperatura alta. Temperatura corporal está acima de 37. Ó, é mais que 37 graus Celsius. É Celsius mesmo, né? É. Passou o termômetro ali, está com mais de 37, então ela está com febre. O que acontece? O que acontece quando a pessoa está com febre? A temperatura corporal está alta, ela está muito quente. A sensação que a pessoa tem, quem está com febre, é de frio, não é? Você já sentiu febre, você sabe disso. Quem está com febre fica trêmulo, sentindo frio. Qual que é a vontade da gente? Enfiar debaixo de uma coberta. Só que se você enfiar debaixo de uma coberta, o que você vai fazer? O que a coberta, o que o agasalho, a blusa faz? Retém o calor do corpo, não é? Retém o calor do corpo. Então, se você agasalha uma vítima dessa, ao invés de você ajudar ela a baixar a temperatura da febre, você está ajudando a manter ou até aumentar. Então, o desagasalhar, que é o contrário de agasalhar, né? Existe o agasalhar, que é colocar uma blusa nessa pessoa. O desagasalhar é tirar o agasalho dessa pessoa, deixá-la com o mínimo de roupa possível. Então, desagasalhar a vítima vai fazê-la tremer muito de frio, mas vai baixar a temperatura corporal. Isso aqui é ok, tá certo.
Tá? E aí a gente está procurando qual que não se deve fazer. Esse aqui deve. Preste atenção, se a vítima está com febre, você não pode agasalhar essa vítima. Agora, desagasalhar, que é tirar a blusa, tirar o agasalho, isso aí pode. Aquecer com cobertores para diminuir os calafrios. Ela vai sentir calafrio, acabei de falar isso. Agora, você pode aquecer ela com cobertor? Não pode. Tem que ser o contrário, é tirar o cobertor. Eu estou procurando aquela que não se deve fazer. Já achei. Você não pode aquecer com cobertores. Fazer banho de imersão na temperatura corporal. Normalmente quem está com febre toma um banhozinho, melhora, não melhora? Mas tem que ser um banho de temperatura morna, que é mais ou menos a temperatura natural da pessoa. Né? Uma aguinha morna. Água quente vai piorar. Água fria não é recomendável, apesar de eu ver alguns profissionais da área de saúde fazerem, mas eles são formados, têm preparação para isso. Nós, leigos, não. Se tivermos que dar um banho numa pessoa com febre, vai ser banho na temperatura corporal. Então aqui, ok, o banho na temperatura corporal, beleza. Aplicar compressas. Compressa é pano molhado, tá? Compressa é pano molhado. Molha o pano, a toalha, na água fria e coloca sobre a testa da vítima. Ok, pode. Isso é muito comum. Pode colocar na testa, pode colocar no pescoço, pode colocar debaixo das axilas, nos pulsos, nos punhos, né? Nos punhos. Tudo é ok, ajuda a baixar a temperatura corporal. Então a única aqui que não pode é aquecer com cobertores, letra B de bola. Questão sobre infrações e penalidades. No auto de infração de trânsito, que o Detran costuma chamar de AIT, essa aqui é a sigla que representa auto de infração de trânsito, tá, gente? É comum, isso tem resolução do CONTRAN e tudo mais. Quando eu disse que o Detran costuma chamar, é porque ao invés de colocar auto de infração de trânsito, você pode colocar simplesmente AIT. Você vai saber o que é? No AIT, não é obrigatório constar. Veja bem, está dizendo que não é obrigatório. Constar quer dizer ter ali escrito no auto de infração de trânsito. O tipo da infração, pensa comigo. Como é que o guarda, o policial, o agente de trânsito, vai preencher um auto de infração de trânsito, aquilo que você chama de multa, aquilo ainda não é a multa, é só o AIT. Como é que ele vai preencher um auto de infração e não vai colocar o tipo da infração? Como é que a autoridade de trânsito vai saber que punição vai aplicar no condutor infrator? Tem que pôr o tipo da infração, né, gente? Estava sem cinto, excesso de velocidade, avançou sinal vermelho, estacionou em local proibido. Tem que pôr o tipo da infração. Então, não é obrigatório constar. Essa aqui é obrigatório constar. Eu estou procurando aqui, não é. Local, data e hora do cometimento da infração. Tem que ter. Se faltar qualquer um desses elementos aqui, ó, no auto de infração de trânsito, o agente que lavrou esse auto, que preencheu esse auto, vai encaminhar para a autoridade vai bater o olho e já vai arquivar. Fala assim, não tem como eu punir o motorista se eu não sei o local, a data ou a hora. Tem que ter. Essas são informações obrigatórias, tá? Então isso aqui são informações obrigatórias e eu estou procurando aquela que não é. A marca do veículo, modelo, sim, precisa constar lá, que é para eu identificar elementos que facilitem a identificação do veículo. O prontuário do condutor, o que é o prontuário? O prontuário é o número que consta na CNH dele, na habilitação dele. Precisa constar isso no auto de infração? Até precisa. Mas é obrigatório? Não. O que, professor? Não é obrigatório colocar o número da CNH do condutor? Não é. Por vários motivos. Imagina se esse condutor não tiver habilitação. Aí o policial vai deixar de multar porque não tem como colocar o número da CNH dele. Ele não tem habilitação, não existe esse número. Como é que vai colocar esse número lá? Então não é obrigatório, entendeu? Vou dar um outro exemplo. Esse condutor passou num radar, o radar fotografou a placa do carro. O radar sabe de quem é o carro. Porque ele pegou a placa ali, puxa no sistema. Aliás, o radar sabe não, né? A autoridade de trânsito lá sabe. O radar só fotografa. Mas ele sabe quem estava dirigindo? Não. Não sabe. Então, como é que ele vai colocar o número da CNH de quem estava dirigindo? Como é que a autoridade de trânsito ou o agente de trânsito depois vai fazer essa autuação para mandar para o proprietário do veículo, constando o número da CNH de quem estava dirigindo, sendo que o radar não sabe quem estava dirigindo? Então, por incrível que pareça, o número do prontuário do condutor não é uma informação obrigatória.
Se ele tem habilitação, tá com ela ali, aí o agente que está autuando vai colocar sim o número da CNH, o número do prontuário. Agora, em alguns casos, não vai colocar. E se não vai colocar, significa que não é obrigatório constar. Essa aqui é a resposta. Inclusive, são duas informações que não são obrigatórias constar no auto de infração. É o prontuário e a assinatura do condutor. Vamos imaginar que o policial parou, fez o auto de infração e falou com o condutor assim, assina aí. Ele pode se recusar a assinar, ele não é obrigado a assinar. Se ele assinar, ele vai estar assumindo a infração, professor? Absolutamente não. Não tem nada a ver. Ele pode assinar e depois recorrer normalmente das penalidades que forem aplicadas. Normalmente. Aquilo ali não é um aceite, uma concordância de que ele cometeu a infração. Não. A assinatura ali serve meramente para ficar constado que ele já está ciente que foi autuado. Porque se ele assinou, ele está ciente, né? Ok? Mas, no mais, não muda em nada. Então, o prontuário e a assinatura do condutor não são obrigatórios constar no auto de infração. Anota isso, hein? Questão sobre primeiros socorros. Num sinistro de trânsito, lembrando que sinistro a gente vai entender como acidente. Professor, por que o Detran não coloca acidente em vez de colocar sinistro? Porque houve uma alteração recente no Código de Trânsito Brasileiro que mudou todas as palavras acidente, eles tiraram e colocaram sinistro. E por que isso, professor? Por causa de uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que diz que o termo adequado é sinistro. Isso não muda nada na redução de acidentes, não muda nada no entendimento da gente. Sinceramente, só atrapalha. Umas besteiras que tem tanta coisa mais importante, mas se tiver que fazer essa besteira aqui para encher o sapato da gente. No sinistro de trânsito, deverá, ou seja, é uma obrigação, ser primeiro atendida a vítima que estiver gritando com muita dor. Então, vou olhar lá, tem 10 vítimas, a que estiver gritando mais, eu vou atender ela, tá certo? Não é. Xingando com muitas ameaças. Essa que você vai atender? Não, até porque se ela está xingando e ameaçando, é porque ela está consciente, ainda está em boas condições vitais, né? Com algumas fraturas na perna, veja bem, algumas, hein, no plural, fratura, quebrou a perna em alguns lugares. Vai atender ela primeiro? Depende, eu teria que comparar com outras lesões. Respirando com muita dificuldade. Opa, olha aqui, ó. Respirando com muita dificuldade. Quem você socorre primeiro? Quem está com a perna quebrada ou quem está respirando com dificuldade? Aqui, né, gente? Inclusive, anota aí. Primeiro, são as vítimas com hemorragia abundante. Naquele ciclo XABCDE, é o que é representado pela letra X. X é hemorragia. Professor, mas não tem nada a ver X com hemorragia? Por quê? Isso aqui é só um código, tá? Porque existiu o protocolo A, B, C, D, E, tá vendo? Na sequência alfabética. E, de repente, resolveram colocar essa hemorragia abundante. Não é qualquer sangramento, não, tá? Essa hemorragia abundante em primeiro lugar. Existe alguma letra antes do A no alfabeto? Que eu conheça, não. Aí eles colocaram um X. X pode ser uma letra qualquer, né? Na matemática, o valor de X pode ser um valor qualquer, não é? A ideia foi essa. Então, o X, a hemorragia. O segundo é o B. Aí, o segundo é o B. Analfabeto, fugiu da escola. Não é o B, né, gente? É o A. Tá que nesse caso vai ser a parte aqui de consciência, avaliação de consciência da vítima. Se ela está inconsciente, você deve dar uma atenção maior para ela. Depois vem o B e depois o C. E aí vem consciência, respiração, cardíaca. Viu como é que funciona? Se você não sabe esse XABCDE, dá uma olhada no nosso curso ou no seu material, ou pergunta ao seu instrutor. Porque é importante saber isso aqui, tá? Que é isso aqui que estabelece a ordem de atendimento. Não é quem está gritando nem xingando. Ok? Letra D de dado aí, a resposta. Questão sobre processo de habilitação. O candidato que tiver a licença de aprendizagem, a LADV, né? Suspensa, poderá retornar às aulas práticas após transcorridos, ou seja, após passados, quanto tempo, hein? O lance é o seguinte, você vai ter o quê? O que vai acontecer com essa licença de aprendizagem? Ela vai ser suspensa. Presta atenção aqui no S, ó. S de
suspensa. Amarra esse S de suspensa com a resposta. Qual que vai ser a resposta? Olha aqui, S de 6 meses. Esse é um macete que eu sempre dou, tá, gente? Falou de suspensão da licença, é suspensa por 6 meses. Ou 6 meses ela vai ser suspensa. Porque o Detran costuma inverter também. Ele coloca assim, a pessoa vai sofrer ali uma penalidade sobre a licença de aprendizagem. Que penalidade vai ser essa? Né? Aí fala, vai ser uma penalidade por 6 meses. Né? Mas que penalidade vai ser essa? Apreensão da licença, cassação, recolhimento, suspensão, qual que vai ser? É sempre lembrar de amarrar o nome da penalidade com o prazo de 6 meses. SS, aqui amarrou, letra B de bola, macete para você não errar isso em prova, hein? Questões sobre processo de habilitação. Os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, darão prioridade, ou seja, eles vão cuidar de muitas coisas, mas quais são as prioridades desses órgãos? Essa é uma questão relativamente difícil, porque ela praticamente requer que você decore esse artigo do Código de Trânsito Brasileiro. E, sinceramente, você não estudou Código de Trânsito, você estudou o manualzinho do aluno, você sabe ali o básico, saber quais são os objetivos, finalidades desses órgãos, que são muitos, são todos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Já é um negócio complicado. Imagina saber quais eles darão prioridade. Mas aí você vai guardar o seguinte. Você vai guardar, vida, prioridade no trânsito é vida, é saúde e é meio ambiente. Guardem isso. Vida, saúde, meio ambiente. Essas são as prioridades do Código de Trânsito, ou do Sistema Nacional de Trânsito. Prioridades, tá? Vida, saúde, meio ambiente. Vamos lá, ações de defesa da vida, beleza. Educação, aqui não falou educação, não falou vida, saúde, meio ambiente. Ué, professor, mas então a educação não faz parte aí dos objetivos dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Faz parte, mas não está entre as prioridades. As prioridades são essas 3, vida, saúde e meio ambiente. Guarde isso. Então, a educação não está entre as prioridades, infelizmente, né? Nela é incluída a preservação da saúde está, então beleza. E meio ambiente também está. Essa letra A perdeu só por causa do educação aqui, ó. Ações de defesa da vida, beleza. Incluída a preservação da saúde, ok. E do meio ambiente, certinho. Essa letra B está 100%. Vamos ver aqui, ações de defesa da educação, está fora. Meio ambiente até tem, né? Mas educação não e empatia também não. Então tá fora. Ações de defesa dos idosos, olha, tadinho dos idosos. Não entrou aqui na prioridade. Crianças, pessoas com deficiência, tá vendo? Aí quando você pensa assim, fica um negócio meio incoerente. Mas não é, porque quando você cuida da vida, da saúde, do meio ambiente, você já inclui idosos, crianças e pessoas com deficiência, tá? Então guardem isso, questãozinha chata é decorar mesmo. Falou prioridades são esses 3, vida, saúde, meio ambiente, letra B de bola é a resposta. Questão aí sobre infrações e penalidades. Os veículos removidos e não reclamados pelo seu proprietário dentro de um prazo de tantos dias poderão ser levados a leilão. O removidos aqui, remover um veículo é guinchar, tá? Guinchar. Então, falou que removeu, guinchou, botou no guincho e levou para o pátio. Ah, professor, é apreender? Não. Apreender o veículo não existe mais. Professor, mas o veículo não vai lá para o pátio? Sim. Isso é chamado de remoção, não de apreensão. É só uma questão técnica. Porque se na sua prova cair apreensão e você marcar apreensão, você vai errar, porque isso não existe mais na legislação de trânsito, ok? É remoção o nome certo, o nome técnico. Então falou, removeu o veículo, você já sabe, guinchou o veículo, botou no caminhão e levou para o pátio. Se o dono, se o proprietário não procurar, não reclamou por esse veículo dentro de um prazo de alguns dias, ele pode ser leiloado. O Detran leilou o seu veículo, bal, perdeu o dinheiro. Qual é o prazo, hein? O prazo é esse aqui, tá, gente? 60 dias. Tome cuidado, porque esse prazo vive mudando, tá? Ele já foi 30, foi para 90, voltou para 60. Por isso que é bom a gente estar sempre estudando por questões atualizadas. Veja a data de postagem desse vídeo para poder saber se é uma coisa atual ou não. 60 dias, tá?
é o prazo que a legislação estabelece hoje. Removeu, guinchou o seu veículo lá para o pátio. Dentro de 60 dias você não procurou, ele pode ser levado a leilão. Não quer dizer que ele vai ser, não. Tem veículo que fica um ano lá e não é leiloado. O Detran precisa juntar ali um lote de veículos, promover o leilão. Então, enquanto juntava esse lote de veículos, ele passou de 60 dias, ficou lá 70, 90 dias, 120 dias, um ano, e não chegou a ser leiloado. Então, o poderão, quer dizer, no 61º dia já corre o risco dele ser leiloado, tá? Antes disso, ou seja, 60 dias ou menos, certamente não vai leiloar o seu veículo.